Querido irmão, querida irmã, estamos vivenciando este tempo quaresmal e realizando este retiro. O retiro tem sido um mergulho na Palavra de Deus, no Evangelho de cada dia, no exercício da leitura orante da Palavra de Deus. Como é importante, todos os dias, esta nossa fidelidade, o tempo estabelecido e cumprido, num lugar adequado que possibilite o silêncio, o recolhimento, a leitura atenta, mais de uma vez, do texto bíblico e esta capacidade de nos colocarmos no texto bíblico, de tal maneira que possamos trazer para a nossa vida concreta a luz da Palavra de Deus. Vamos acompanhando passo a passo o tema deste retiro, que é o tema do amor, a partir de Cristo. Ele nos amou até o fim. Amor é a dimensão fundamental da vida cristã. Entre a fé, a esperança e o amor, o vínculo de toda a perfeição é o amor. Tudo vai passar, fé e esperança, mas o amor permanecerá para sempre. Amor é o sentido, o que dá sentido à nossa vida. Desde o início deste retiro eu tenho dito, para ajudar as nossas meditações, que existem dimensões de amor. Os antigos gregos chamavam este amor estritamente humano, ou até mesmo este amor natural que é inerente ao ser humano, de eros. É o amor de busca, o amor da atração, o amor daquele que precisa saciar-se de alguma forma, seja no relacionamento com outras pessoas, seja no uso dos bens deste mundo, seja na realização de uma tarefa, enfim. Mas este amor humano, ele se abre ao amor divino. Deus nos ama porque Deus é amor e Ele nos deu como prova deste amor o máximo presente que poderíamos esperar, seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo, passou por este mundo fazendo o bem, amando-nos até o fim e nos ensinando o caminho do amor. Mas este amor não é uma poesia, este amor não é uma teoria, este amor não é um sentimentalismo. Este amor segundo Cristo, que dá identidade à vida cristã, é um amor oblação, ou seja, um amor de entrega de vida. Só quando entendemos e aceitamos que é preciso renunciar a si mesmo, doar-se, fazer da vida serviço, é que nós vamos alcançar a alegria, vamos alcançar a plenitude, a realização existencial e, consequentemente, a salvação. Este amor oblativo, amor de entrega, amor serviço, é amor que salva. A partir de Cristo, sempre a partir de Cristo. Tudo isso nós estamos meditando e rezando. Vamos iniciar mais uma semana quaresmal, praticamente a última semana da quaresma, antes da Semana Santa. E eu te convido a pedir a Deus a graça de amar como Cristo nos amou. Que este pedido nos acompanhe todos os dias desta semana quinta da quaresma. Nós pedimos muita coisa a Deus. Pedimos aquilo de que temos necessidade, materialmente falando. Pedimos o emprego, o sustento de cada dia, o pão na mesa. Pedimos a saúde do corpo. Pedimos as oportunidades, não é? Do trabalho. Pedimos o fim dos problemas que enfrentamos, tantas coisas legítimas. Podemos e devemos suplicar ao Senhor estas graças. Mas ninguém se esqueça de pedir a graça mais importante de todas, que é a graça de amar. Aqui está um pedido fundamental. Senhor, ajude-me a amar. A amar como Cristo me amou, como Cristo nos amou. Portanto, este pedido, esta súplica, esta intenção nos acompanhe todos os dias desta semana quaresmal.
Senhor, dai-me a capacidade de amar como Cristo me amou e se entregou por mim. Não nos esqueçamos, nos dias do retiro, de pedir sempre o Espírito Santo. É Ele quem verdadeiramente conduz nossa vida interior de amizade com Deus. É Ele quem suscita a vida da espiritualidade, a vida de oração. Que o Senhor nos envie o seu Espírito Santo. Que esse Espírito Santo inflame os nossos corações no amor, nos capacite para amar. O Espírito que dá a vida e que renova a face da terra no amor. Então, o Espírito Santo, como chamas de amor, possa se acender em nossos corações. O quinto domingo do tempo da Quaresma nos traz para a nossa meditação um evangelho muito bonito. João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Esta passagem do Evangelho nos relata a ressurreição de Lázaro. Nós bem poderíamos dizer a reanimação de Lázaro, porque, na verdade, Jesus traz à vida Lázaro para este mundo. Lázaro morreu, foi sepultado e o Senhor o trouxe à vida deste mundo novamente. A ressurreição definitiva ainda o aguardava. E a ressurreição definitiva é aquela que o próprio Jesus Cristo realizará em sua pessoa. Ele morrendo na cruz, sepultado, glorificado pelo Pai, ressuscitado, vencedor da morte, garantiu para nós a eternidade junto de Deus. A ressurreição definitiva é aquela para a vida eterna. Por isso, o que se passou na vida de Lázaro no relato do Evangelho de hoje é apenas um sinal da ressurreição definitiva que todos nós aguardamos. Deus quer a nossa vida e a quer em plenitude. Jesus Cristo veio a este mundo para que, no amor, na entrega de si, nos desse, como nos deu, a vida, e a vida em abundância. São tantos detalhes neste Evangelho que nós poderíamos destacar, mas eu quero destacar um versículo muito importante, que é aquela conclusão dos próprios contemporâneos de Jesus, dos judeus que presenciaram aquele sinal que Jesus realizou, capazes de dizer: veja como ele o amava. Por que aqueles observadores concluíram que Jesus amava Lázaro? Porque tão logo Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro, se desloca de novo para a Judéia com seus discípulos, chega e encontra as duas irmãs enlutadas, Marta e Maria, encontra aquele ambiente de luto. Comovido, diz o Evangelho, Jesus chora por Lázaro. E eu quero destacar justamente este ponto. Como é o amor de Deus, o amor de Cristo por nós? É um amor de comoção de entranhas. Jesus se comove no seu interior, estremece no mais profundo de si por Lázaro, por mim, por você. Deus chora por mim. Pensar, não só pensar com a cabeça, mas meditando esta verdade e rezando esta verdade, como nós também não nos comovermos? Pensar que Deus derramou lágrimas por Lázaro. Cristo chorou seu amigo, como chora por mim e por você. Isto é uma demonstração máxima de amor. Estas lágrimas de Jesus por Lázaro, de certa forma, são um sinal que antecipa
aquilo que Jesus vai vivenciar no Horto das Oliveiras, sua profunda agonia na iminência de ser preso, julgado e condenado à morte. Jesus trava um embate dentro de si. Sabe que o sofrimento está próximo, a dor está próxima, mas, sobretudo, mais do que a dor física que ele está por vivenciar, ele já vive uma situação de rejeição, de traição, uma situação de negação, por parte até mesmo dos seus próprios discípulos. Ora, Jesus sofre pelo ser humano. E toda esta situação moral e física de dor que Jesus enfrenta não o endurecem, não o tornam alguém revoltado, alguém que com revanchismo se opõe ao ser humano, jamais. Permanecendo-se firme, obediente ao Pai, Jesus irá até o fim por nós. Manso, humilde, resignado, como uma ovelha conduzida ao matadouro. Jesus, deste modo, fiel ao Pai até o fim, passará pela paixão deste mundo ao Pai. É a sua Páscoa. Meu irmão, minha irmã, olhando esta cena da comoção de Jesus por Lázaro, procure meditar na sua vida. Será que Jesus já se comoveu por mim? Quiçá diante dos meus pecados, ou diante de uma situação de fragilidade, de enfermidade, o Senhor sofre por nós. Muitas pessoas pensam, não entendendo o sentido, e não entendemos mesmo o sentido das dores deste mundo, não é? Muitas pessoas dizem, por que Deus permite esta dor, este sofrimento? Muitos até dizem, com um tom de revolta, de indignação, por que comigo, Senhor? E pensam que Deus talvez seja masoquista, que goste, que se alegre, que se compraza em ver a sua criatura, o ser humano, prostrado, sofrendo, se alegra com a dor do outro. Será que Deus é assim? Não. Pelo contrário, Ele compartilha das nossas dores. Ele sabe que as nossas dores são resultado da nossa frágil condição humana neste mundo. São resultado, muitas vezes, da precariedade do pecado pessoal, mas do pecado social que toca a todos, a humanidade, a criação como um todo. O Senhor sabe, não é? Que é preciso que nós façamos este trajeto de passagem de morte para a vida, de fragilidade para a força do amor dele. Deus não quer o sofrimento, a nossa destruição e a morte, por isso Jesus mesmo assumiu tudo o que é nosso, humanamente falando. Ele enfrentou, sentiu na pele dor, cansaço, fraqueza física, oposição moral, injustiças. Ele sentiu na pele tudo exceto o pecado. Por isso ele chora por nós, porque ele sabe o que é a nossa dor. Ele chora Lázaro, ele chora por mim e por você. Este choro não é em vão, porque dando a ordem, Lázaro vem para fora do sepulcro, restabeleceu a vida ao seu grande amigo. E mais ainda, Jesus vai até o fim por nós. Vai à cruz, da cruz ao sepulcro e do sepulcro ao lugar dos mortos e de lá
para a glorificação, a ressurreição, escancarando para nós as portas da vida total, da vida sem fim, da vida no amor dele, junto do Pai. Que maravilha meditar e rezar todas estas verdades. Eu coloquei para nos ajudar a rezar neste domingo, também, além do texto bíblico, tenha sempre a palavra de Deus como centro da sua oração. Mas eu sempre gosto de colocar uma imagem, uma figura, uma obra de arte que também pode nos ajudar a rezar, a meditar com profundidade o sentido da Sagrada Escritura. Muitos artistas puseram o seu dom a serviço de Deus para transmitir a mensagem da Sagrada Escritura. E eu aqui coloquei uma pintura belíssima de um artista italiano chamado Giotto di Bondone. Giotto pintou a Capela degli Scrovegni em Pádua, com cenas da vida de Cristo, do Evangelho, e dentre estas cenas, colocadas uma ao lado da outra, quase que como uma história em quadrinhos, na sequência dos acontecimentos do Evangelho, um dos quadros ali pintado é justamente a ressurreição de Lázaro. São muitos detalhes que nos chamam a atenção nesta obra. Primeiro, quero destacar Jesus, seguido por seus discípulos, que ergue o seu braço direito e, num gesto com as mãos de bênção, dá a ordem. Preciso dizer a vocês, na arte, a mão, o gesto da mão está sempre muito ligado à palavra. Como que um artista, um pintor, poderia pintar uma palavra, um discurso, uma ordem? Não tem como. O modo de representar alguém que fala ou que está na atitude do exercício da oratória é a mão erguida. Quer dizer que esta mão erguida de Jesus expressa uma bênção, evidentemente, mas expressa uma bênção que é Ele mesmo, a sua palavra, a sua pessoa. Então, devemos imaginar Cristo que, com esta mão erguida, dá a ordem: Lázaro, vem para fora. Bem de frente com Jesus, vejam que são os dois personagens que estão de frente, não é? Jesus e Lázaro ainda envolto em faixas. Aliás, um Lázaro com características cadavéricas mesmo. Se olharmos o semblante de Lázaro, não é? É bem cadavérico. Alguém que sai mesmo da morte, do sepulcro, e que é ajudado por dois discípulos que o ladeiam a se desenrolar das faixas. Jesus diante de Lázaro. Percebam que, junto de Lázaro, além dos discípulos, não é, que o ladeiam, nós temos um grupo de pessoas mais ao fundo, admiradas, que gesticulam e que fazem um certo alvoroço na cena. São aqueles contemporâneos de Jesus, as autoridades da época, o evangelista São João, que nos traz o relato da ressurreição de Lázaro, nos fala explicitamente dos embates que Jesus vinha experimentando, não é? Em relação aos sumos sacerdotes, aos fariseus, enfim, às autoridades judaicas. Era um grupo dentre o povo judaico, um grupo de gente influente, que andava na espreita só olhando o que Jesus fazia e procurando motivo para condená-lo. No domingo anterior, nós meditávamos justamente Jesus que curava o cego de nascença e nos lembramos todo o alvoroço que aquela cura gerou. O sinal que Jesus realizou inquietava as autoridades da época, que inclusive o condenavam por realizar sinais em dia de sábado, infringindo assim a lei daquele contexto. De novo, aqui nós temos essas autoridades que, de certa forma, perseguem Jesus
e também se inquietam em ver o que ele realiza em relação a Lázaro. Se o Evangelho vai terminar dizendo que ali muitos judeus acreditaram em Jesus, também é verdade que logo em seguida, inconformados com os sinais que Jesus realizava, eles vão tramar um modo de condenar Jesus à morte, de frear Jesus. Pois bem, ali estão estes homens que gesticulam e se indagam, afinal, quem é este homem e como ele realiza estes sinais. Vejam a figura que está em vestes verdes, não é? Em primeiro plano, olhando para Lázaro com uma das mãos no queixo. Esta posição de apoiar o queixo na mão é uma posição que fala de dúvida, de inquietação, de indagação. Afinal, quem é este Jesus? Todo o embate de Jesus com as autoridades do seu tempo passam por esta incapacidade dessas autoridades reconhecerem que ele é o Messias. Ele diz: eu não dou testemunho de mim mesmo, eu vim da parte do Pai. As obras que eu realizo em obediência ao Pai é que dão testemunho de mim. Jesus se apresenta profundamente unido ao Pai, como Messias que veio a este mundo, anunciar-nos a palavra do Evangelho, palavra que dá vida, palavra que é a verdade, verdade que liberta e que salva o ser humano. Mas as autoridades são reticentes, endurecidas, incapazes de admitir em Jesus a presença de Deus Salvador. Percebam ainda, diante de Jesus, duas mulheres prostradas por terra. Na representação de Giotto, quem são essas mulheres? As duas irmãs do falecido, Marta e Maria. Elas que dialogam com Jesus. Uma, Marta, vai logo dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Maria, mais recolhida, estava em casa, sentada, e vão chamá-la. O mestre está aí e te chama. Ambas lamentam junto a Jesus a morte do irmão Lázaro. E aqui estão colocadas por Giotto aos pés de Jesus. Porque nesta cena, no Evangelho e na pintura, Marta e Maria expressam a fé. No diálogo com Marta, Jesus dirá explicitamente: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Você crê nisto? E ela responde convicta: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Por isso, prostradas aos pés de Jesus, ambas aqui expressam o ato de fé, o ato de crer nas palavras de Jesus. Ato que aqueles personagens ao fundo não são capazes de realizar. Aliás, percebam que estas duas prostradas aos pés de Jesus estão alinhadas verticalmente com aquele grupo do fundo que gesticula e que indaga o que está se passando. Incapazes de crer. Ao fundo, os que relutam em crer. No primeiro plano, aos pés de Jesus, aquelas que creem verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus que devia vir a este mundo. O grupo do fundo dá as costas a Jesus e se voltam para Lázaro. Elas não olham para o irmão. Elas sabem o que Jesus pode realizar por Lázaro. Não é que não amem Lázaro, mas o amor delas por Lázaro é a partir de Jesus. Por isso se voltam prostradas para Jesus. E percebam que também, em relação a estas duas personagens, Marta e Maria, existem outros dois, chamemos de dois operários,
que ali estão carregando a lastra da pedra que tampava, que fechava o sepulcro. Um deles também dá as costas para Marta e Maria. E ambos carregam esta pedra. Quero dizer brevemente uma palavrinha sobre esta dimensão da pedra. Uma é a pedra que lacra, que sela a morte. Outro é aquele que será chamado pedra angular, ou seja, a pedra que sustenta o edifício, a pedra que dá sustentação à nossa vida. Jesus, chamado de pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular de um edifício espiritual, ele veio a este mundo edificar entre nós um povo novo. Ele veio edificar entre nós o povo do amor, para devolver ao Pai este povo bem disposto, no amor. Vejam que interessante então. É Jesus a pedra angular. É Jesus que nos dá a vida. Sepultados na morte em Cristo, um dia nós ressuscitaremos com Ele. Meu irmão, minha irmã, muito mais poderíamos dizer sobre esta cena tão belamente pintada. Vejam ainda alguns personagens que tapam a face com as vestes, porque o Evangelho diz: Senhor, já são 4 dias que está no sepulcro, cheira mal. Também isto o artista quis aqui representar. Que nós possamos nos abrir neste domingo ao Senhor Jesus, que quer nos dar a vida. Creiamos no amor dele. Crer no amor dele já é garantia de ressuscitar com ele. E que o Senhor seja nosso grande amigo. Como fora amigo de Marta, Maria e Lázaro, queiramos estreitar esta amizade interior com ele por meio da oração. Vede como ele o amava. Vede como ele me ama, como ele te ama. Deixemo-nos amar por ele.